Olá, meu querido. Chegamos na terceira questão aqui da prova da Unifesp 2021. A gente está fazendo essa maratona aí de resoluções de exercícios da Unifesp de 2021. Estamos na metade. E essa questão ela nos fala sobre o comportamento aí de um gás ideal, né? Em que ele está num ciclo. Ele sai de A, vai para B, chega em C e volta para A. Então ela acaba fechando um ciclo aqui. Bem tranquilo, uma questão que provavelmente você já encontrou quando estava estudando essa parte de gases. E aí acho que acredito que isso facilita um pouco o nosso entendimento da questão, né? Não nos surpreendeu essa questão. Então ele fala, analise o diagrama que representa o ciclo das transformações sofridas por um gás ideal em uma máquina térmica. Tá bom. Sabe-se que no ponto C, a temperatura é de 800 graus, 800 Kelvin, 800, então aqui eu já tenho a temperatura, maravilha. Ele quer saber qual a temperatura no ponto A. Bom, aqui, se a gente quer saber a temperatura no ponto A, eu posso fazer a comparação com o ponto C. Considerando que esse gás é ideal, né, ele vai obedecer à constante a equação geral dos gases, o PV-nRT, e ele não fala nada que ele perdeu gás e nem ganhou gás nessa transformação. Isso significa que o número de mols do gás ali permanece constante. Isso me garante que eu posso dizer que o pressão, volume e temperatura, que é o Povoltop VT, né, dos dois permanecem iguais. Essa relação aqui, eu posso escrever que elas são iguais, por quê? Porque o número de mols das partículas aí, desse gás, e o R dele também é constante, não muda. Então, se NR é constante, só para você que nunca soube por que aparece essa equação, se você isolar a equação geral dos gases por PV sobre T e colar que ela é igual a N vezes R. Se o número de mols não muda e o R é uma constante geral, né? E se isso aqui é constante, eu posso igualar o PV e o T. Então é por isso que a gente pode escrever essa relação aqui. Vamos olhar o ponto A. No ponto A, ele tem uma pressão de 8 vezes 10 a quinta. Vai lá e coloca 8 vezes 10 a quinta. E o volume no ponto A ó, é meio. Meio vezes 10 a menos 3. Meio vezes 10 a menos 3. Tá bom. Eu vou dividir isso pela temperatura no ponto A. Eu não sei, eu quero saber, né? Vamos colocar em TA. Lembrando que a temperatura em gases sempre precisa ser em Kelvin, tá? Vamos olhar agora o PC. O PC ele tem uma pressão aqui de 2 vezes 10 a quinta. A gente nem precisava ter colocado o volume, né? Porque eles vão cortar, é o mesmo volume. Mas vamos usar aqui como um padrão, né? 2, meio vezes 10 a menos 3. Dividido aí pela temperatura dele, que a temperatura no ponto C é de 800 Kelvin. Maravilha. Então, o que eu posso fazer? Ó, já posso cortar o que é igual. Esse daqui corta com esse, beleza. Esse 10 a quinta corta com 10 a quinta. Se você quiser ainda cortar o 2 com 800 e colocar aqui 401, também pode. Aí, para finalizar, a gente vai descobrir que 8 sobre a temperatura TA é igual a 1 sobre 400. 1 sobre 400. Quando você faz essa conta, você descobre que a temperatura em A é 8 vezes 400, isso dá 3.200 Kelvin. Porém, não caia nessa pegadinha, né? Porque isso aqui é a resposta que a gente quer, mas não é a resposta que o enunciado quer. Porque ele quer em graus Celsius, aí a gente precisa fazer a conversão. Lembra que a temperatura em Celsius é a de Kelvin menos 273. Aí você vai pegar essa temperatura e vai colocar aqui, ó. Vai colocar aqui 3.200 menos 273. Isso daqui, os 200 vai para 3.000, tira 73. Isso dá uma temperatura em Celsius de 2.927 graus Celsius. Bem alto, né? Mas enfim, mas aí acertou. O importante é você encontrar esse valor da temperatura em graus Celsius. Item A, fechamos aqui, né? Então a temperatura do gás no ponto A em graus Celsius, essa aqui. Perfeito. Então no item B, qual seria a variação da energia interna do gás ao longo de um ciclo completo? A, B, C, A. Isso aqui é clássico, né? Quando a gente está num ciclo aqui, ele volta para o mesmo ponto. Então, quando a gente fala de energia interna, a gente estabelece que é 3 meios de nRT. Não é?
Quando eu saio de um ponto aqui, um ponto, né? Faço esse ciclo e volto para o mesmo ponto, você concorda comigo que a temperatura em TA no início é igual à temperatura em TA no final? Porque ele volta pro mesmo, com a mesma pressão e com o mesmo volume em A, então ele tem a mesma variação, aliás, ele tem a mesma temperatura, o que me garante que a variação de temperatura dele é igual a zero. E se eu escrevo essa equação aqui, ó, se eu escrevo que o U é 3 meios de nRT, eu posso escrever que o ΔU é 3 meios de nR ΔT. Como eu considerei que ele voltou para a mesma temperatura, o ΔU dele, vamos escrever aqui, ó, vou colocar como resposta, o ΔU dele, se isso aqui é zero, já posso até cortar, né? Se não há variação de temperatura, quanto que vai ser? Tudo vezes zero dá zero. Então, a resposta a variação da energia interna desse corpo, nesse ciclo, é sempre zero. Então, aqui é zero. Perfeito. Acabou. Agora, ele quer saber o valor absoluto do trabalho realizado na compressão do gás. Que você analisando, existe aqui um ponto de pressão constante, né? Aqui a gente tem um valor aqui, onde o volume constante, né, um aumento de pressão. A gente tem um aumento de pressão aqui também, um aumento de volume. No entanto, a compressão a gente está associada à diminuição do volume, não é? Então, veja, nesse pontinho que a gente tem aqui, o trabalho realizado é nesse ponto, é entre esse intervalo e esse daqui. Ele está diminuindo o volume, eu estou comprimindo o gás, né? Então, para a gente encontrar o trabalho realizado aí, a pressão dele é constante, pressão vezes a variação do volume, não é? Então, o trabalho realizado por esse gás, ele vai ser, o P dele vai ser, aqui ele está indo de 2 em 2, né? Então, aqui é 2 vezes 10 a quinta, vezes a variação de volume, né? O volume inicial dele é de 2,5 e ele vai até meio. Então, vezes 10 a menos 3, né? Então, é meio vezes 10 a menos 3, menos 2,5 vezes 10 a menos 3. Se você for ver, esse valor vai dar negativo, né? Mas ele quer aqui o valor absoluto, ou seja, ele quer o módulo. Então, posso escrever que o módulo aqui do trabalho realizado por ele vai dar 2 vezes 10 a quinta. Eu coloquei aqui, peraí. Aqui é 10 a menos 3. Eu coloquei 10 a menos 2, né? 10 a menos 3. 2 vezes 10 a quinta vezes menos 2 vezes 10 a menos 3. Isso em módulo, o valor oficial, né, o valor sem módulo, seria menos 4 vezes 10 ao quadrado. Né? Mas em módulo, o valor tem que ser de 2 vezes 10 ao quadrado joules. Pronto. Aí a gente encontra o valor do trabalho absoluto, né, o valor numérico aí realizado por ele, porque a gente tem 2 vezes 10 a quinta, e aqui é dar menos 2 vezes 10 a menos 3. 2 vezes 2, não dá 2, eu coloquei aqui 2, é 4 aqui, perdão. Aqui é 4. 4 vezes, e o 10 a quinta com 10 a menos 3 vai dar 10 ao quadrado. Depois você faz essa continha, porque senão não vai valer a pena a gente apagar tudo e começar aqui no espaço só para fazer essa conta. Mas basta você fazer esse cálculo entre 2 vezes 10 a quinta e menos 2 vezes 10 a menos 3. Esse menos 2 é possível porque eu coloco 10 a menos 3 em evidência. Daí fica meio menos 2,5 dá menos 2. Mas como ele quer o valor absoluto, esse valor não tem o sinal negativo. Fica só como 4 vezes 10 ao quadrado. Então essa é a resposta aí que a gente encontra pro... Nem é item C, né? Coloquei item C, ainda é item B aqui. O item B do nosso circuito. Eu coloquei o item C como se fosse aqui, e aí fica a nossa resposta dos itens A e B. São 3 perguntas que ele estava fazendo para a gente. Mais uma questão aí da Unifesp, a gente volta ainda, a gente está fazendo um ciclo, colocando questões sempre às 2 da tarde e às 8 da noite. Então, nesse período a gente vai ficar nesse sistema.